nossa adoração ao Deus eterno, maravilhoso e todo-poderoso. Só o Senhor é bom. Não se esqueça disso, irmão e irmã. Às vezes a gente se esquece. Eu sei que, vez por outra, a gente está achando que tem pessoas por aí que são boas, né? Mas o próprio Senhor Jesus disse, olha, bom é só o Pai. E é verdade. Claro que é verdade. Bom é só o Eterno, o único Deus que existe, maravilhoso, perdoador, santificador, justo, aquele que nos comanda, nos dirige para o caminho que vai nos levar para a eternidade com Ele. Bom é só o Senhor. Bom é só Deus. Ele é bom. Porque Ele é que nos sustenta. Nós só estamos aqui hoje porque o Senhor permite. Graças nós te damos, Senhor. Nesta manhã de quarta-feira eu quero pedir, Senhor, por este mundo tão arrasado pelo pecado humano, este mundo tão fora da realidade, vivendo uma coisa estranha, onde tudo aquilo que o Senhor condena, ou a grande parte do que o mundo vive, o Senhor condena. Isso passou a ser certo, isso passou a ser correto. E nós não podemos, de maneira nenhuma, nos deixar levar pela mentira. Este mundo onde a violência parece que está ganhando. Parece. E o Senhor não nos abandona. Eu creio que frente às maiores e piores e terríveis situações, o Senhor está conosco. E Ele tem controle de tudo e de todos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Aceita-nos como adoradores. Leva-nos a entender mais e mais a Tua palavra, para que como igreja do Senhor venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor, afasta de nós a mentira e os mentirosos. Esta é minha oração. No nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Hoje, uma manhã fria, né, gente? Tá bem gelado, né? Esse quarto aqui não pega sol de manhã. Então, tá gelado aqui também. Nem à tarde esse quarto aqui pega sol. Tem luz, mas não tem sol. Mas tudo bem. Só para falar do frio. Olha, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em duas passagens. Isso aqui é o número 2, não é nada diferente do número 2. É uma passagem, duas passagens. Então são duas passagens bíblicas. Isso aqui quer dizer exclusivamente isso. Não sei se tem algum outro entendimento por aí, mas para mim, que sou cristão, né, e que estudei um pouquinho, isso aqui é o número 2, tá? A primeira é Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 19 ao 21. Esta é a primeira passagem.
A segunda passagem é Mateus, capítulo 22, versículos 41 ao 45. Hoje a gente vai falar, eu falei ontem, amanhã eu vou falar disso, tal, porque já estava preparado, né? Desde domingo está preparado isso. E não houve mudança. Que bom, né? Mas se tivesse havido também, a gente ia trabalhar em cima da mudança, né? Hoje a gente vai falar de Jesus assentado à direita do Pai de Deus. O que isso quer dizer? Eu achei que tinha acertado aqui esse negócio da internet, mas deixa eu ver aqui. Só um instantinho, irmãos. É um segundinho, estou aqui. Ainda vou ter que voltar aqui para ver se eu consigo. Enfim, será que é isso? Jesus está lá sentadão, num trono, à direita de Deus. Nós vamos ver se é isso. E o que quer dizer isso? Estar assentado à direita de Deus. Precisa entender isso, porque eu imagino, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Não, não é o V da vitória, não. É dois mesmo. Então, se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas eu acho que a maioria de nós não sabe o que quer dizer isso. A maioria de nós imagina. Espera aí, agora eu vou aqui mexer. Só um instantinho. Vamos ver se melhora. A maioria de nós, eu acho, como eu também achava, né, que Jesus estava lá à direita do Pai, sentado lá, entendeu? E aí até que eu comecei a pensar um dia, né? Comecei a pensar nisso, mas fica lá sentado, né? Isso quer dizer alguma coisa. Bom, então o que quer dizer isso? O que a gente precisa entender primeiro é o seguinte, que a Bíblia, você sabe que foi escrita em hebraico, aramaico e grego, né? Então a Bíblia tem várias palavras traduzidas como direito, né? O termo usa mão direita. Vai desde uma direção nas traduções até o oposto daquilo que é errado. Aquilo que é errado, o oposto de errado é aquilo que é direito, né? Então a gente precisa entender bem que a direita é um lugar de honra. Entendeu? O sujeito está à direita do presidente, então ele está num lugar de honra. Não sei, sei lá, de repente ninguém é, né? Mas na Bíblia é assim, entende? E no caso de divisão ou nomeação da Bíblia, a mão direita ou o lado direito vem lá do Antigo Testamento, quando Israel, Jacó, né, lá em Gênesis 48, 13 e 14, Jacó dividiu as bênçãos aos filhos de José antes de morrer. Então vem desde lá esse nome,
essa denominação, esse adjetivo, estar à direita, né? Ou lado direito, mão direita. Além disso, uma pessoa de alto escalão que colocasse alguém à sua direita, o que essa pessoa de alto escalão estaria fazendo? Colocando alguém à sua direita. Estaria dando a este alguém a mesma honra que a si mesmo era dada. E esta pessoa que está à direita possuía igual dignidade e autoridade. Certo? Eu não vou acrescentar um parênteses aqui, porque pode confundir as pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo escreve sobre Jesus Cristo em Efésios. O que ele escreve aí? Em Efésios, capítulo 1, versículos do 19 ao 21, que eu pedi para vocês abrirem. Né? O que está escrito aí? Deixa eu ler aqui. Efésios 1, do 19 ao 21. Ele em Cristo, citando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, lugares celestiais, acima de tudo, bem, no século vindouro. É isso que Paulo fala sobre Jesus estar à direita. Aqui você vê que Jesus está exaltado acima de todas as outras pessoas, ou de todos os outros, ao ser colocado à direita do Pai. O que também nós precisamos entender para compreender este assunto é dado o poder e a autoridade para subjugar os seus inimigos. E se você abrir o Salmo 110, no verso 1, você vai ler isso. Né? E que é messiânico, né? O filho de Davi, e isso está em Mateus 22, 44. Aqui é importante você acompanhar para você não perder o sentido disso tudo que nós estamos falando, tá? O filho de Davi é reivindicado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o filho maior de Davi, o Messias, nesta passagem de Mateus 22. Certo? É Jesus aí. E o próprio Jesus em Mateus 22, do 41 ao 45, ele questiona os fariseus sobre quem eles acham que o Cristo era. Ele pergunta isso para os fariseus. Está aqui. Né? Eu fico meio embaralhado quando essas coisas com a internet acontecem. Eu não fico feliz, eu fico incomodado e isso me tira um pouco do... Né? Aqui, ó. Reunidos os fariseus, estou em Mateus 22, 41 ao 45. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós de Cristo?
De quem é filho? Responderam-lhes eles. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo. O Pai e Jesus, um filho de Davi, como é que Davi chama ele de Senhor, se ele é o filho? E nenhum deles conseguiu responder, porque a primeira resposta deles estava errada. Quando Jesus perguntou: o que vocês pensam que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Eles responderam: você é filho de Davi. É esta a resposta que está errada. Né? Porque eles restringiram Jesus. Eles diminuíram Jesus a ser só o filho de Davi. Por causa disso que eles não conseguiam responder mais, e a partir daí ficaram com medo de fazer pergunta a Jesus, porque a primeira resposta deles estava errada. Jesus é muito mais do que o filho de Davi, é claro. É um filho descendente de Davi, mas ele vai muito além disso. Ele é o próprio Deus, ele é o Messias, o Salvador, primeiro de Israel, depois deste mundo todo. Entendeu? Porque a primeira resposta dos fariseus estava errada. Jesus não falou a resposta errada. Ele só falou: mas então por que é isso? Eles ficaram sem saber nada. Entendeu isso daí? Ficou claro isso para você? Jesus era uma divindade, enquanto eles só viam Jesus como um descendente de Davi. Só isso. O importante para eles não era a divindade de Jesus. O importante para eles era a genealogia de quem ele desejava. Você é o filho de Davi, você é um filho da geração de Davi. Eles não viam Jesus e até hoje não veem como divindade. Por causa disso que Jesus coloca eles nessa situação, que eles não saem até hoje. Entende? E o fato do nosso Senhor Jesus estar à direita de Deus, né? O fato de se declarar isso, disso está na Bíblia, já desde lá de trás. Foi um sinal também, foi uma confirmação para os discípulos de que Jesus realmente tinha ido para o céu. Como é que a gente tem certeza que nós vamos para o céu? Qual a certeza? Porque a Bíblia diz, sim, mas quem foi para o céu já? Jesus foi. E ele nos quer no mesmo lugar que ele está. Então, quando diz que ele está à direita de Deus, está confirmando para nós duas coisas muito importantes e fundamentais no cristianismo. Primeiro, o céu existe, porque Deus está lá. Segundo, Jesus está à direita de Deus, então ele foi para o céu. Não é que ele está lá sentado num trono, numa cadeira, à direita de Deus. Está dizendo que ele está na mesma posição, na mesma autoridade que Deus Pai. Porque quando Jesus, em João, se você quiser abrir aí, é bom para você acompanhar e para você ir confrontando o que eu estou falando com a Bíblia. Em João, capítulo 16, versículos do 7 ao 15,
Eu aguardo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou sendo claro? Ou eu estou confuso? Está difícil de entender? Se estiver difícil, é só dizer aí, não estou entendendo tal coisa. Me diz o que também, né? Porque senão eu vou explicar tudo de novo. Exatamente, Esther. Esther, exatamente esta é a prova. Jesus estando à direita, quer dizer que nós também vamos para o lugar que ele está. E nós também estaremos à direita do próprio Jesus quando o livro do Apocalipse, Esther, nos orienta que Jesus voltará para o milênio com seu exército, ele vai governar a terra por 1000 anos com os santos. Quem são os santos? Somos nós. Então, ele está à direita de Deus. Isso quer dizer o quê? Que ele tem a mesma posição, a mesma condição de Deus. Ele é Deus. Entende? E nós, os que já morreram estão, os que morreram salvos estão, e os que ou serão arrebatados ou morrerão salvos estarão à direita de Jesus. É a única certeza, não é que não tem outra, esta é a certeza da Bíblia. Jesus não nos quer aqui nesse sofrimento. Ele nos quer junto dele, no céu. Então você pergunta, mas quem já morreu em Cristo também está na glória? Sem dúvida nenhuma. E uma outra passagem bíblica anterior a esta, né, que confirma isso, é Jesus na cruz com os dois condenados também e crucificados. Um deles, né, para um deles Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no Éden. É na glória, certo? Quando vocês forem fazer pergunta, façam do jeito que a Esther fez aí, porque fica fácil de responder. O problema é quando a pessoa diz, não estou entendendo, mas você não está entendendo o quê? Para eu poder explicar. Ela deixou claro, ela fez a pergunta e aí a resposta é rápida, senão tem que ficar tateando, tá certo? Em João 16, do 7 ao 15, Jesus falou para os discípulos dele, para os apóstolos, né, que ele iria embora e que enviaria o Espírito Santo. Não falou? Eu vou, mas eu vou enviar um Consolador, né? O Espírito Santo. E o que aconteceu na festa de Pentecostes? Está lá em Atos, capítulo 2, versículos do 1 ao 13, ou 14, se não me engano. É mais uma prova ainda. A gente consegue ver isso como uma prova, sem distorcer a Bíblia, sem forçar nada. Jesus diz, olha, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador. Né? E o Espírito Santo não é entregue em Atos, capítulo 2, versículos do 1 até o 13, o 14, não sei. Isso é uma prova de que Jesus realmente está no céu. Está à direita de Deus. Então, a direita de Deus quer dizer, ele está no céu com a mesma... Porque ele é Deus. Eu não quero entrar muito neste assunto, né, para não complicar, porque aí já é uma outra abordagem. E isto que eu estou falando aqui, você simplesmente confirma. Olha, eu vou passar todas as referências para você confirmar. Então é bom você ler.
Romanos 8:34. Escreve num papelzinho, depois você vai lá e fala, vou confirmar tudo que aquele sujeito falou ou vou desmentir tudo que ele falou. Será que a pregação é bíblica? Não é bíblica só porque eu estou falando. Você tem que confirmar. Romanos 8:34, Marcos 16:19, Hebreus 10:12, Atos, capítulo 2, versículos 33 ao 39, e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Tudo isso que eu estou falando aqui, e mais Gênesis 48, 13 e 14, Efésios 1, 19, 21, Mateus 22, 41, 45, tudo isso é o que essas passagens estão dizendo. Eu estou só trazendo as passagens que falam do assunto que está sendo abordado, né? Então, Romanos 8:34 é onde o apóstolo Paulo escreve que Cristo está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. É isso que quer dizer estar à direita do Pai. Não é que ele está lá sentadão, aguardando as coisas acontecer. Não, é uma posição de autoridade, entendeu? Então a gente entende daquilo. Primeira coisa, né, se refere a quem? Ao Messias, da descendência de Davi. Refere-se a quem? A Jesus Cristo. Segunda coisa, verdade. Tá, vocês estão entendendo, né? Qualquer problema, nós estamos aqui para ajudar, né? Então, o fato disso estar escrito na Bíblia, que Jesus está assentado, quer dizer o quê? Que a obra de Jesus, por que está escrito lá que ele está assentado, né? É porque ele tem a mesma posição de honra, né? E também está esclarecendo para nós, irmãos e irmãs, que a obra redentora de Jesus está concluída. A obra, aquilo que Jesus veio ao mundo para fazer, ele fez. Porque senão ele não estaria à direita do Pai. Como é que o Pai ia colocar uma pessoa que falhou, que errou, que pecou? Madalena, é tanta bobagem, é tanta blasfêmia, né? Deus não viu tudo isso, então, porque ele está à direita do Pai. Deus estava cego para tudo aquilo que Jesus fazia, aquilo que seu filho faz e que não está de acordo. Claro que não. Você corrige, você orienta, ou você chama atenção. Imagina Deus, não é verdade? Então, estar à direita do Pai também quer dizer que Jesus concluiu a obra para a qual ele veio plenamente. E esta obra, ela será concluída, ela foi concluída. Aqui na Terra ela foi concluída. Agora ela tem uma conclusão espiritual que ainda não foi completada. Você sabia que a obra de Jesus, aqui na Terra, ela foi concluída plenamente. Tanto é que ele está à direita de Deus. Agora, ainda existe algo espiritual a ser completado. O que é que precisa ser completado? A
plenitude dos gentios. Isso ainda não foi completado. Porque não são todos os gentios que devem ser salvos que já foram salvos. E você pode ler sobre isso em Romanos, capítulo 11, versículo 25. Entendeu? E esta é a obra que falta ser completada espiritualmente. Está lá em Romanos 11, 25. A plenitude dos gentios. Não quer dizer que todos os gentios, mas aqueles que serão salvos. Isso ainda vai ser completado. Os inimigos de Cristo também serão colocados debaixo. A Bíblia usa o termo escabelo. Né? Você leu? Escabelo de seus pés. É como um estrado. Escabelo é como se fosse, não é, mas é como se fosse um estrado que as pessoas pisam em cima. E o piso ainda está embaixo do estrado. Então, os inimigos de Cristo, esse mundo está cheio de inimigos de Cristo. Lotado, abarrotado de inimigos de Cristo. Eles todos serão colocados por estrado, por escabelo dos pés de Cristo. Aí toda a obra estará completada. Quando chegar o fim dos tempos e todas as profecias estarão cumpridas. E o tempo, olha só, o tempo não mais existirá. Esse tempo, como a gente conhece aqui, ele não vai existir mais. Depois que todas as profecias forem completadas, o tempo não mais existirá. Como a gente conhece, né? Como é que a gente conhece o tempo? O tempo marcado no relógio, o tempo marcado pelo sol, o tempo marcado pelo dia, pela noite. Né? Este tempo não existirá mais desta forma. Deus querido e amado, eu quero glorificar, exaltar o Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Quantas coisas! E quanto mais a gente aprende, mais a gente vê como a gente não sabe nada, porque ainda temos muitas coisas para aprender. E Deus quer que a gente aprenda, por isso que Ele está, nos mantendo por aqui, por causa disso que o arrebatamento ainda... Por que o arrebatamento ainda não aconteceu? Porque ainda não foi completado o número dos gentios salvos. Graças te damos, Senhor. Continua nos dando entendimento, continua nos dando vontade de aprender, de saber, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é minha oração, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.